Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, onde a gente bate um papo aí sobre investimentos, oportunidades com grandes nomes da gestão, do empreendedorismo aqui no Brasil. E hoje a gente está aqui com um dos assuntos que ganhou muita notoriedade, principalmente nos 2 anos, né? E tem muito espaço ainda para crescer, que é a gestão, que é a parte de portfólio, alocação de investimentos em cripto, né, no mercado. Hoje a gente está aqui com alguma das maiores referências do país, que é o time da ADA Capital. Primeiro eu gostaria de agradecer o time da ADA, né? E gostaria que vocês se apresentarem. Hoje a gente está aqui com o Leandro, né? O Leandro Noel e Matheus Moura, que são sócios da ADA. Primeiro até a gente sempre pede aqui para quem quiser acompanhar mais, né? Tem o site adacapital.com.br, tem todas as informações lá. Mas muito obrigado. Eu queria que vocês apresentassem um pouco aqui, um pouco do trabalho que vocês fazem, um pouco do que vocês vão fazer, né? Enfim. Mas é um mercado ainda que, de certa forma, eu acho que, eu até vou começar essa pergunta, né? Aqui no Brasil, acho que de 0 a 10, talvez a gente esteja ali no 1, 2, né? Só no comecinho ainda dessa jornada. Então, até a gente brinca que talvez a gente esteja assim na internet dos anos 90, né? Mais ou menos assim, né? É mais fazendo ou menos uma comparação, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco, claro, do que vocês fazem, o que vocês vão se tornar, enfim, né? E principalmente acho que é um pouco da filosofia, do DNA de vocês, né? Qual que é a proposta aqui, até para a gente conhece, para quem muita gente que acompanha aqui o podcast, a gente de certa forma conhece um pouco outras gestoras, né? Tem algumas mais famosas, alguns ETFs aqui no Brasil, conhecemos algumas exchanges brasileiras e outras listadas lá fora, né, estrangeiras, mas fala assim, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, onde que vocês querem chegar, como aquele, né, aquela, né, business plan, enfim, a visão, né, enfim. Claro. Então fiquem super à vontade, obrigado novamente pela presença. Vou começar aqui. Bom, Leandro, eu e o Matheus, a gente se conhece desde o ITA, a gente estudou juntos lá desde 2012. Cada um seguiu uma carreira diferente ali dentro do mercado financeiro. Eu fui mais para Private Equity, economia real, comecei a carreira no Pátria e depois fiquei os últimos 5 anos numa empresa de renováveis, até que o Matheus me convidou aí para embarcar nessa jornada do mundo cripto, primeiramente como conselheiro, né, e ajudar ele ali na fundação da empresa, contratação, construção de cultura, enfim, todos esses temas que eu tinha vivido um pouco lá na empresa que eu estava. Cofundei lá a empresa de energia renovável e depois de um tempo acabei me apaixonando aí pela ideia e resolvi pular dentro e realmente entrar na linha de frente e não só ficar assistindo de bastidor, né? O Pátria não tem nada de cripto, né? Tem? Não tem. Nada. Não tem. Ainda é uma realidade um pouco distante ainda para os gestores mais tradicionais aqui do Brasil. Com certeza. Na verdade, a história foi que eu chamei o Leandro para ser conselheiro, foi a armadilha que a gente plantou, porque eu sabia que ele ia estudar cripto, ia se apaixonar e ele ia decidir vir com a gente. Então eu já falei, cara, vou chamar ele para ser conselheiro, que eu sei que ele vai topar, mas ele vai acabar vindo com a gente. E aquele cargo você já fala assim, beleza, assina aqui, mas você vai ter que ficar no mínimo 5 anos aqui. Isso, já tem mais como sair. Isso, já segurei o cara aqui já. Mas só me apresentando rapidinho, né, eu trabalho no mercado há bastante tempo, trabalhei na Rix Capital, fui sócio lá, olhando muito ações, e aí comecei a me interessar por cripto por causa de, basicamente, entender se dava para disruptar de alguma forma o mercado financeiro, esse negócio. Sim. Na época que eu comecei era basicamente Bitcoin, Ethereum estava dando os primeiros passos aí para o que é o mundo hoje, então a gente nem tinha muito esses aplicativos descentralizados, protocolos e tal, era mais Bitcoin, Ethereum e alguns outros que hoje ainda já são bem menores. E aí meio que fui me apaixonando por estudar esse negócio e em 2020 que teve todo o boom de DeFi, o boom de NFT subsequente ali em 2021 e começou toda essa narrativa de Web3 e realmente nascerem o que a gente vê hoje que são empresas nesse mundo descentralizado. Foi quando a gente meio que se juntou todo mundo e falou, cara, eu acho que tem um negócio muito... uma coisa muito diferente acontecendo, né? Como você falou, Marco, o que a gente viu foi uma sensação muito
Voltei para os meus 10 anos de idade, quando eu tentei mexer no meu Compaq lá, meu computador, não sei se a galera lembra que tem um Compaq na internet de escada, dava problema, aí alguém ligava com a internet, falei, cara, é horrível esse negócio, a usabilidade. Abriu o Lotus lá para... Não, putz, negócio horroroso, mas um negócio mega transformador, né? Então você conseguia ver que era mega transformador, óbvio. Na época eu tinha 10 anos, então eu não conseguiria surfar aquilo ali profissionalmente, mas aqui eu falei que eu tive a mesma sensação, né? Tipo, cara, isso aqui é um negócio... ainda tem um monte de desafio, tem um monte de problema, é difícil pra caramba, pô, quem vai estar entrando tem que decorar 24 palavras, senão você perde tudo, não sei o quê. Esse negócio meio de maluco, mas que, putz, é bem... tem um espaço muito transformador, assim como, putz, foi a era da internet, foi a era do desktop, então foi meio isso que a gente enxergou, né? E aí quando a gente estava, já entrando na sua pergunta, quando a gente estava constituindo o que ia ser a nossa companhia, o que a gente viu foi, pô, a gente tem muita experiência de mercado financeiro. Sim. A gente estuda cripto já há bastante tempo, então a gente tem essas duas coisas. E da nossa visão, esse negócio, como ele vai ser muito transformador, ele vai acabar sendo um asset class muito relevante, né? Assim como ações ou dívida, outras coisas, a gente fala, putz, isso aqui vai ser um asset class muito relevante e, consequentemente, vai ter capital vindo para esse negócio como investimento. E hoje o mercado é muito escasso de produto, né? Muito escasso de... Sim. De, putz, a gente tem muito ETF, tem muito VC, mas não tem ninguém tentando fazer uma coisa mais smart aí nesse mundo, né? Então o que a gente pensou foi, cara, eu acho que a gente tem o set skill necessário e a vontade para construir para ser o cara de referência de cripto no Brasil, na América Latina. Quem sabe até sonhar mais alto, né? Mas então o nosso começo foi, cara, vamos construir maneiras inteligentes do investidor se expor nesse mercado, de acordo com o que a gente acredita, né? Então, putz, como eu gostaria de me expor em cripto? É com VC puro, 100%? É com ETF? Não, tem um jeito que eu gostaria de me expor. Então, pô, vamos construir esse jeito para a gente se expor e vamos trazer os investidores para virem junto com a gente nesse barco, né? Então, foi meio que essa ideia aí de, pô, vamos ser o cara de referência de cripto na gestão ativa, né? Então, a gente está 100% focado em gestão ativa, tocar o portfólio de cripto de uma maneira inteligente, de uma maneira que a gente consiga colocar conhecimento embarcado dentro. E aquela velha pergunta de empresa, assim, quem que é o benchmark? Onde que vocês se espelharam? Pô, esse cara aqui, ou inventaram um negócio novo? Pô, não foi meio existe. novo, assim. Na verdade, a gente se espelhou um pouco lá fora para ver quem já tinha gestores relevantes, né? Pantera, Multicoin, A16Z. E o que a gente viu é que eram caras que começaram uma tese de VC, né? VC, grande parte da decisão de investimento é em cima do time que você está olhando. E esses caras que vinham de tech tradicional, VC tradicional, eles começaram a ver uma migração de capital humano super forte, né? Muita gente, muito talento saindo de tech tradicional para cripto. E como a grande alavanca é pessoas, eles começaram a acompanhar isso. Mas pra gente aqui no Brasil não faria sentido começar por isso, pelo menos, porque o nosso background é numas asset class não muito focados em tecnologia, né? Ações, hedge funds, private equity, e ao mesmo tempo o ecossistema brasileiro ainda é muito mais early do que lá fora. Então a gente falou, cara, beleza, acho que faz sentido, esse é um ecossistema que vai crescer com certeza, mas começar agora com isso não vai fazer sentido. Vamos começar em cima das capabilities que a gente já tem, né? A gente, dos 5 sócios lá, 4 são do ITA, então um background forte de matemática, lógica, programação, etc. Então, começamos por um viés mais quantitativo, mas sabendo que a gente ia mirar em construir as capabilities para ser potencialmente um cara de VC no futuro. Um cara que vai se expor de forma mais long nesse mercado. E aí a gente começou com isso, então a gente tem a gestora lá em BVI e um fundo em Cayman que é uma estratégia puramente quantitativa hoje, e agora estamos começando um próximo fundo que vai ter um viés mais de hedge fund, que tanto vai ter exposição quantitativa quanto exposição discricionária também. Então, essa é a forma que a gente acredita que é o famoso ganhar muito e perder pouco. Esse mercado é um mercado de booms and busts, né? Então, se proteger na queda é tão relevante quanto se conseguir se posicionar bem na alta, né? Então, acho que essa é uma forma de um hedge fund, a gente acredita que vai ser o produto que melhor vai capturar aí o risco-retorno do mercado, sabe? A nossa cabeça é muito que o mandato muito rígido em cripto, ele faz muito menos sentido que em outros asset classes, né? Como ações, que tem um long only. Ali faz sentido. Aqui,
é um mercado tão dinâmico, entendeu? As coisas que aconteceram na última semana aí, que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, ao redor das duas maiores exchanges, uma adquiriu a outra, enfim. Tipo, Para que já a gente fala disso aí, que é o... então, foi muito rápido, aconteceu em, sei lá, menos de 7 dias, e foi um evento super relevante, movimentou o mercado pra caramba. Imagina um long only que ele basicamente não carrega caixa, fica 100% comprado, não pode fazer mais nada. Enquanto que a gente, tendo um mix ali de, ter algumas estratégias quantitativas, de mais beta, de menos beta, também tem um book long only, a gente consegue se expor muito melhor a esses booms and busts, né? E a verdade é que muita gente seguiu a cartilha de tecnologia, mas cripto é um mercado de VC líquido na prática, né? Porque você vai falar, eu investi no seed round da Solana, porque, sei lá, eu achava muito bom, qualquer coisa assim. Mas, cara, a verdade é que tem empresa, protocolo de cripto listado, GMX, GNS, que estão todos, são bem market cap super pequenos, mas já estão listados, porque é a natureza desse mercado. Sim. E você pode se expor a um deal que é de VC, na prática você tem que estudar como se você estivesse estudando Venture Capital, mas ele tem um mercado líquido. Então, eu não preciso me abdicar da liquidez para fazer VC returns na prática, né? É isso que a gente está vendo também. Então, a gente acha que hoje, no momento de mercado, o hedge fund, de fato, ele é um produto mais que faz mais sentido, assim, né? Muito mais inteligente, você consegue operar ele muito melhor do que um produto de mandato rígido. Essa que é a nossa cabeça. Mas olhando vocês que são da academia, né, vamos dizer assim, vocês têm alguma referência acadêmica no sentido assim? Porque a gente tem da economia real, o mercado financeiro tradicional, a gente tem muito paper, muito estudo falando, aonde que gera valor, onde que não gera, enfim, fama, tem paper pra caramba, né? Você começa a tentar traduzir isso. Da onde que vem essa experiência? Porque olhando para o mercado brasileiro, já emendando a segunda pergunta, eu particularmente, eu nunca vi, por exemplo, não vi, a gente vê pouco esse debate, né? A gente vê, talvez, como você falou, mais ali a estratégia passiva, ETF e tal. Mas da onde qual que é uma referência aí, não só de empresa, mas também de gestão, né? Assim, o que a gente vê, a gente se espelha um pouco no mercado tradicional, tá? O que a gente pensa para poder surfar bem o mercado, a gente tem que ter um pouco de estratégias descorrelacionadas, né? Então, cripto, eu tenho que ter estratégias de beta menor, que são mais focadas em gerar alfa. Alfa puro, né? Não é nem o alfa que eu vou outperformar o mercado, é alfa puro mesmo, com low beta ou no beta, às vezes. Que complementem a minha estratégia de investimento em cripto para que eu consiga fazer que nem um barbell, né? Em vez de que a gente vê muito fundo long only fazendo, eu tô com medo do mercado, eu vou botar 80% da minha exposição em Bitcoin. Falei, cara, não, eu consigo fazer estratégias em cripto que rendem muito em dólar e por isso eu posso ficar exposto não em Bitcoin na minha parte direcional, mas em um monte de coisas que eu acho que tem um retorno esperado muito maior. Com a cabeça meio que VC-like, né? Então, a gente mistura um pouco do barbell ali do mercado tradicional com o mundo quantitativo tradicional. Então, modelos quantitativos tradicionais de trend, de mean reversion, de breakout detection, um pouco de skill de arbitragem estatística que a gente coloca meio que embedado aqui nesse mundo. Isso misturado com a cabeça de VC também no mercado tradicional de, beleza, se isso aqui der certo, qual que é o tamanho da oportunidade? Quem são os competidores aqui nessa oportunidade? Derivativos em DeFi, qual é o tamanho da oportunidade? Quem são os competidores? Tem esses 5 caras, cada um no seu tamanho, cada um do seu jeito. Quem que eu acho que são os caras que são vencedores? E meio que a gente vai ali mapeando e tendo uma exposição ali quase que num tema, mas escolhendo quem são os vencedores. Obviamente que, diferente do VC tradicional, tem que ter todas as adaptações, né? Aqui é líquido, então eu tenho que ter uma estratégia de saída, porque no VC, geralmente, quando você erra, você sai a zero. Aqui eu posso sair perdendo, mas eu não saio a zero, né? Eu recupero alguma parte do meu principal. Então, isso também faz muito sentido. Então, é meio que tentar pegar o mecanismo de construção de portfólio do mercado tradicional, muito espelhado em quant, VC e essa alocação de risco mais focada no barbell, e aplicar para o mundo de cripto, né? Fica o nosso jeito de pensar, assim, mais ou menos. Agora, esse hedge fund não é um bicho muito comum offshore no mundo de cripto. Então, de fato, a gente está meio que
com o facão na mão, abrindo aqui a selva, assim, para ver onde é que a gente tá pisando, um passo de cada vez também. Então não tem muito ali um farol de referência. Tipo, a gente tem um farol de VC, tem um farol do quant tradicional, mas não tem um farol de exatamente o que a gente faz, né? Um conjunto de peças. A gente vai meio que juntando mosaico ali. Tem que escrever um paper aí, vocês aí. Então, a gente, inclusive, se propôs a fazer muita coisa escrita, de fato, né? Acho que um dos pilares para chegar nesse lugar de ser o cara de referência. Sim. A gente acha que são duas grandes alavancas, né? Uma de performance, né? Obviamente fazer bem o que a gente se propôs. E a outra é conteúdo e educação do mercado, né? Conforme o mercado se educa, vai tendo mais conforto e a adoção vai aumentando, né? Então, acho que são duas alavancas ali, até para construir uma figura de autoridade aí dentro do mercado também é relevante essa parte de educação, ajudar os alocadores, os investidores a se exporem nisso de uma maneira mais inteligente. Então, de fato, estamos fazendo esse papel de escrever. Falando de educação, acho que é uma pergunta mais primária possível, não pode existir, né? Mas alguns chamam de pergunta escrota, mas pode ser uma pergunta, né? Uma pergunta simples, né? Mas no mundo do investimento tradicional, a gente sempre vai perguntar assim, puta, mas qual que é o alfa, né? O alfa pode dizer, quanto que dá para você gerar em relação ao benchmark, né? Aí já tem duas perguntas, por exemplo, como você falou assim, o alfa puro ou tem um benchmark que sempre vai ser o Bitcoin, enfim, tem várias perguntas assim, mas quais são as expectativas de vocês, não para 2022, 2023, mas assim, qual que é a visão de longo prazo, né? O que você acha que dá para criar de valor pro cotista, pro investidor ao longo do tempo, né? Tá, o que a gente pensa muito é o seguinte, tem algumas esferas... Eu falei que era ruim a pergunta. Eu acho que assim, o grande jeito que a gente pensa é... Imagina que... O que é que eu acredito no final do dia? Eu vou responder a pergunta inversa, mas qual que é o beta, né? Sim. O que eu acredito é o market cap de cripto vai se multiplicar por muitas vezes. Tá bom. Por quê? Porque assim como era na internet, como você comentou, a gente tem uma maneira nova de fazer as coisas e muito capital, e tanto financeiro quanto humano, explorando essa maneira nova de fazer. Então, muitos vão dar errado, mas os que derem certo vão construir coisas grandes. Essa aqui é a nossa aposta. Então, qual que é o lado bom? Cripto vai se multiplicar por diversas vezes. Qual que é o lado ruim? Assim como na internet, que se multiplicou por diversas vezes desde os anos 90, a gente lá atrás achava que quem eram os campeões? AOL, Groupon, MySpace, Netscape. Esses caras que eu falei hoje não valem quase nada, né? Algumas delas, né? Exato. Então, assim, isso vai acontecer em cripto também, tá? Então, sobreviver é muito importante. Mas, de novo, o que é que eu quero mirar? Eu queria... Se o market cap de cripto hoje é 1 trilhão e ele vai ser 30 daqui a 10 anos, eu quero mirar os 30 vezes. Agora, como que eu faço isso? Essa aqui é a grande dificuldade. ETF não dá. Por quê? Porque é tanta inovação, tanta coisa nova, que a chance do ETF não acompanhar esse turnover tão grande de sobreviventes, né? É muito relevante. Então, tipo, dificilmente o Bitcoin vai se valorizar mais que o mercado, nesse conceito de market cap, ou o Ethereum, se é que eles vão existir daqui a, sei lá, 10 anos. E o ETF não vai ter a velocidade necessária para entender que, estou comprado em AOL, mas eu deveria vender. Estou comprado no Netscape, mas eu deveria vender. Deveria estar no Google, na Microsoft, na Apple de cripto, né? Porque ele meio que vai demorar para ter um pouco essa descoberta, né? Então, eu não consigo comprar beta a mercado. Sim. Então, qual é a melhor coisa que eu posso fazer se eu não consigo comprar beta? Tipo, eu sei que o ETF vai underperformar. Então, vamos tentar outperformar buscando alfa, né? Então, no final do dia... O que a gente pensa nesse sentido ali, quando eu estou pensando em portfólio, eu quero ter um portfólio que vai outperformar o market cap de cripto. Por outro lado, eu sei que eu vou incorrer em um monte de viés que vai me tentar fazer com que eu seja bearish nas horas erradas, que é quando o mercado cai 80%, que eu deveria estar convicto que agora é a hora. Sim. E o mercado que tem vol, como o cripto tem, a gente vai ver quedas de 80%, não se enganem, vai continuar acontecendo isso. Os booms and busts vão continuar por um bom tempo. Então, eu tenho que estar, querendo vender no Bitcoin 70 mil lá no passado e querendo comprar agora, mesmo com esse boato do FTX quebrar, etc e tal. Como que eu faço isso? Se você tem um portfólio que não te permite dosar risco ao longo do tempo, dificilmente você vai conseguir fazer esse tipo de ajuste. Por isso que a gente construiu essa outra visão, que é benchmark dólar. Então, eu quero criar, através de estratégias quantitativas de cripto, uma maneira de fazer altos retornos em dólar, porque aí eu sei que eu tenho um lugar para parque caixa de uma maneira
que eu não acho que eu não é um custo de oportunidade muito caro. Então eu falo assim, putz, eu tenho estratégias que são descorrelacionadas, low beta, quando a minha perder, essa aqui vai ganhar, que tem retorno bom, mas que ela reduz muito o meu risco e me permite ficar fazendo essa transição de, putz, eu aloco mais ou menos risco. E não só isso, o fato de eu ter a tranquilidade que eu tenho essa estratégia mais low beta, faz com que eu consiga ser mais agressivo e onde eu vou investir. Então, ao invés de eu estar investindo na IBM, que, putz, não foi um bom investimento, eu consigo pegar o Google, consigo pegar a Amazon, mesmo eles, na época, sendo... né, early parece muito mais arriscado. Sim. E aí, 20 anos depois, era óbvio, né? Sim. Mas é meio que essa nossa cabeça. Então, a gente tenta tanto... Putz, eu quero bater o market cap de cripto, mas para isso eu não posso ir all-in, feito um louco. Eu tenho que ter um balizador de risco que me ajuda a conseguir ser tático, porque, querendo ou não, esse é um mercado muito mais tático, né? Se ações têm espaço para ser tático, que é um mercado que realmente converge muito mais rápido, fundamenta as coisas, aqui, então, tem um dinheiro na mesa muito relevante para você ter flexibilidade de alocação de risco, a depender do momento de mercado. Então, é isso que a gente... Então, meio que resposta longa, mas acho que é por aí. Sim. Não podemos fazer all-in, mas o que dá vontade dá, né? O Leandro, só para vocês puderem explicar, porque a gente tem vários assuntos, mas só para explicar, porque quando a gente está gravando esse podcast aqui, aconteceu toda essa movimentação que a gente está falando lá no comecinho, né? Se vocês puderem explicar, eu queria, se puder, lógico, fazer um resumo, né, de tudo que aconteceu, mas também, se vocês conseguem explicar como vocês participam de um mercado como esse, no sentido assim, atrapalha pra caceta, não nos ajuda, cria oportunidade, enfim, como é que vocês, né, como estão no mercado, operando no mercado, conseguem participar ativamente de um movimento como esse? Bom, acho que, enfim, hoje está acontecendo talvez o principal M&A do ano, o princípio dele, né? Acabou de ter um anúncio faz menos de uma hora do CZ, que é o fundador da Binance, adquirindo a FTX, que é a segunda maior exchange. Enfim, dando uns passos atrás, o que aconteceu foi a FTX teve alguns movimentos recentemente, né? Ela teve... na verdade, assim, primeiro é importante falar, o Sam, né, que é o fundador da FTX, ele é um cara que veio de hedge fund e ele foi um cara que começou fazendo muita arbitragem dentro do mercado. E dentro dessa arbitragem, inclusive Oriente contra Ocidente, né? Comprava Bitcoin lá no Oriente, trazia para o Ocidente para vender aqui, etc. Ele fundou o que é a Alameda Research, que é um hedge fund de cripto também, que inclusive de certa forma era uma referência para a gente, apesar do risco desmedido que eles tomaram. E dentro dessa jornada de construir a Alameda, ele também construiu a FTX, o que era para ser de traders para traders. Então, basicamente, esse era o conceito. E nunca foi muito clara essa relação, essa parte relacionada com o potencial conflito de interesses. E aí acabou que semana passada a CoinDesk vazou o potencial balanço da Alameda, que tinha lá uma quantidade de passivos gigantesca, 8 bi de dólar. E a parte de ativos que, de certa forma, compensava isso estava muito concentrado em tokens e líquidos, inclusive um deles, o próprio token da FTX, que é o FTT. E aí, quando teve todo esse vazamento, começou a sair rumores de que os caras estavam potencialmente ali com uma alavancagem que não ia poder ser paga. E meio que nisso tudo, a Binance carregava ali uma quantidade super relevante de FTTs também, e pelo float ser baixo, se eles viessem a mercado vender isso, provavelmente ia derrubar pra caramba o preço da FTT, ou seja, o balanço que já estava frágil ia ficar ainda mais frágil. E aí começou a ter os rumores da Binance falando, não, dado esse potencial risco, a gente prefere sair do token, vamos começar a vender, não vamos falar velocidade, mas vamos começar a vender. E aí quando começou isso, meio que gerou todo um rumor ali de potencial insolvência da Alameda, e gerou um bank run na FTX, todo mundo falando, cara, ainda que o risco seja 0,1%, porque de fato a FTX era muito bem vista, o SAM era muito bem visto dentro do mercado, basicamente as pessoas falam, cara, ainda que seja 0,1%, 0,1% de perder tudo é um risco que não faz sentido correr. E aí começaram a sacar, as contas de stablecoin da FTX saíram de 900 milhões para 10 milhões de dólares em coisa em um dia, 2 dias, assim.
Hoje de manhã começou a ter... Os caras pararam o saque porque estava acelerando tão rapidamente que estava dando problema de latência. E aí eles meio que falaram, cara, acho que não vai dar para manter isso daqui, vamos precisar ser resgatado. E aí falaram com a Binance, os dois anunciaram meio juntos ali que ia ter meio um bailout-like deal para conter a crise de insolvência da crise de liquidez da FTX. Então... Enfim, a volatilidade do mercado foi absurda. Acho que em 10 minutos, de 5 minutos antes para 5 minutos depois do anúncio, o FTT subiu 50% em 10 minutos. Só para falar, de ontem para hoje a FTT caiu de 22 para 13 e depois do anúncio ele subiu de 13 para 18 para 19 em 10 minutos. Então, assim, foi bem wild. Um mercado absurdamente volátil. Contaminou Solana, que era um outro token que também estava no ativo da Alameda. E, enfim, tá sendo um dia animado aí. A gente, inclusive, fez uma escala noturna aí para acompanhar o mercado 24/7, porque aqui não tem essa história de fechamento de mercado, né? Mas só curiosidades, antes de falar um pouquinho de vocês, né? Mas curiosidades, assim, qual que é a leitura de você no sentido assim, foi um movimento partindo da Binance, esses movimentos podem acontecer futuramente, enfim, para quem não é do mundo de cripto, né, como você falou assim, 22 para 13 para 18, tudo isso dentro de um dia só, né, algumas características, né, será um ataque especulativo da própria Binance para tentar desvalorizar, isso acontece em ações, mas talvez hoje em dia numa outra intensidade. A resposta safe aqui é que provavelmente acontece novamente, né? É como, assim, acho que o mercado ele tem algumas características fundamentais hoje, né? É um mercado que tem uma quantidade de massa de retail muito forte. E esse, diferente do mercado tradicional que o varejo normalmente não faz preço, aqui faz porque a alavancagem do mercado é muito grande, né? Potencial alavancagem é muito grande. Perfeito. Então esses caras que estão ali com viés mais especulativo podem fazer 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes as posições deles, né? Então... provavelmente ainda vai ter movimentos desse tipo no futuro. Acho que talvez da magnitude que teve, né? Já é o segundo do ano, né? Em maio desse ano teve o Luna, que foi 50 bi de dólar de perda de valor em 3 dias também. Então, assim, acho que o histórico, apesar de não ser promessa de futuro, eu diria que sim, deve acontecer de novo. O mercado muito cedo ainda, né? Então, acho que na prática... a gente toma a valor de face que as coisas são muito mais organizadas do que elas são na prática, né? Se você pensar, assim, os caras da FTX construíram, tanto na companhia quanto na própria Alameda, que é uma empresa de bilhões de dólares, um hedge fund de bilhões de dólares proprietário, né? Eles sem clientes, totalmente o dinheiro deles. Imaginar que teria uma contaminação entre as duas companhias, para mim, se alguém me perguntasse isso há um mês... Falava, cara, imagina, os caras são super sérios, gestores de risco animal, mas tipo, depois que você vê o líquido do balanço, você fala assim, caraca, eu tomar 8 bi de dívida em dólar pra comprar cripto líquida, porra, quem que tá alavancando esse negócio? Aí você fala, putz, será que é FTX? Assim, putz, então é tudo especulação hoje, né? A gente nem sabe o que aconteceu e nem nunca vai saber, porque agora que ela foi comprada, amenizou, isso aqui que importa, mas assim, a gente viu esse mesmo evento acontecer com outra mesa proprietária quase, que era o Three Arrows Capital, também que eram considerados mega gestores de hedge fund, etc., quebraram esse ano, basicamente no mesmo trade, né? Alavancado para comprar cripto. Cara, no mercado desses, que é tão grande a volatilidade, você já vai... E o retorno esperado é tão grande, né? A gente tá falando aqui de 30 vezes, faz muito pouco sentido você... correr riscos desmedidos assim para fazer a porrada da vida, entendeu? Você vai ganhar muito dinheiro, ponto, se você sobreviver. Então, pra gente, até que você perguntou, né, gerou oportunidade? Gerou muita oportunidade. Assim, a gente viu muita coisa no mercado, mas no fim, quais são os riscos de cada oportunidade, né? As maiores envolviam eu acreditar que a FTX não quebrava de jeito nenhum. Se eu tentasse fechar a oportunidade e a FTX quebrasse, eu perdia tudo. Então, assim, eu cheguei a ver a oportunidade sem risco de mercado para fazer 5%. 5% em um dia. Então, você, 5% de um dia é bom, né? Mas se eu tentar fazer 5%, o meu downside é eu perder tudo, perder 100%, aí não é legal, né? A gente sempre brinca aqui. Tipo, vamos jogar uma moeda
Cada vez que você acertar cara, eu te dou 10 vezes teu patrimônio. Mas se você acertar coroa, você perde tudo. Só que você tem que jogar 100 vezes. Ninguém joga, né? Porque uma hora você vai perder tudo. E quando você perde tudo, você não tem mais como jogar. Então esse aqui que é o jogo de cripto. Quem sobrevive, já existe muito valor na mesa em sobreviver. Porque se você perder tudo, acabou. Aí você não consegue mais surfar o mercado. Porque acabou pra você, né? Game over. Então a gente tem muito esse viés de gestão de risco. De, putz, beleza, tem muito dinheiro pra ganhar. Não precisa a gente querer ganhar amanhã. Tá tudo bem. Vamos aqui dar o passo a passo. Então, teve a oportunidade que gerou, a gente não focou nas maiores porque achava que você tinha que tomar riscos desmedidos para fazer elas funcionarem. Mas a gente foi pegando as oportunidades que dava ali, que a gente achava que, pô, não, aqui eu tenho o meu risco tá totalmente controlado, beleza, eu consigo fazer um hedge ou de certa forma me proteger. E esse evento particularmente, assim como o outro você falou, né? Vocês acordam lá, como você falou, 1h55 hoje, né, da manhã, para fazer o plantão, para procurar essas oportunidades que possam surgir, ou acabam afetando também outras operações que vocês já estão posicionados, sei lá, Bitcoin acaba acompanhando, enfim, como é que é essa movimentação? Sei lá, às vezes aqui a gente está aqui em ações, tem movimentação na Petrobras, mas de repente o Banco do Brasil vai junto, que não tem muito a ver, mas acaba indo junto, né? Acho que quem tava na dúvida, assim, tinha meio maluco, agora vai ter certeza. Mas a gente tem um algoritmo que quando o mercado tá muito disfuncional, ele liga pros sócios de madrugada pra gente acordar, pra poder ver o mercado. Então, geralmente a gente usa... Todo mundo ele já entende a escala de plantão também, porque não pode... Ele entende a escala de plantão, aí ele liga pra quem tá ali que deveria ser acordado, né? Então, assim, a gente... Esse é o meio que o nosso funcionamento, mas assim, no mundo normal, né? Por quê? Porque às vezes quando o mercado... Cripto é muito cedo, a gente não viu... Sim, ações as pessoas falam, né? Nunca a gente viu todas as situações de mercado, né? A gente tá vivendo agora o mercado do ponto de vista macroeconômico e emergentes versus desenvolvidos, que a galera fala, nossa, once in a lifetime, nunca vi, né? Imagina cripto, que o lifetime é muito curto, né? Então a gente sabe que a gente não viu todas as situações de mercado, então a gente tentar antever elas de forma programar um robô, um algoritmo para fazer uma determinada operação, se tal coisa acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Então na prática é difícil substituir o bom senso e o feeling humano de, putz, eu posso intervir, né, do que está acontecendo. Então a gente prefere quando é meio que... Nesse caso era uma bola cantada, né? Então quando é uma bola cantada, a gente fala, cara, vamos... fulano vai de até 2 da manhã, outro acorda de 2 até as 5 da manhã, outro acorda de 5 e pega o resto ali, já começa o dia, né? Sim. Pra nem precisar ter essa ligação, inclusive, né? Que foi o que a gente fez essa noite aqui, que a gente falou, cara, já tá estranho o mercado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sempre mais focado no, cara, vamos... Nossas posições são boas, não vamos perder dinheiro à toa. Vamos fazer o que tiver que fazer pra gente fazer a gestão de risco bonito. Se der pra ganhar mais dinheiro, porque vai ter oportunidade, ótimo. Mas isso é o segundo lugar. O primeiro lugar é, cara, vamos tentar não perder. Ou pelo menos perder muito menos que o mercado, né? Essa aqui é a cabeça. Muito bom. E aquela pergunta, só pra entender, assim, muito mais a cabeça ali que você falou de hedge funding, tem um mercado direcional que é mais fácil você operar, você ganhar dinheiro? No sentido de mercado de alta é mais fácil, mercado de baixa, comparando com o mercado financeiro tradicional, ou não necessariamente? Por exemplo, dias como esse, assim, dá para ganhar muito dinheiro, mas também dá para perder tudo. Acho que é uma forma fácil de explicar, pelo menos esse fundo quantitativo 100% agora que a gente está, ele tem um retorno que ele é composto de 2 coisas, né? Um é a frequência que os spreads aparecem, principalmente pensando em arbitragem, e a amplitude desses spreads, né? O que acontece é que quando o mercado está com um volume muito alto, ou o contrário também é verdadeiro, o volume alto, a frequência aumenta. Independente da direção. Exato. A direção impacta essa segunda alavanca. Então, se o mercado está subindo muito rápido ou caindo muito rápido, a intensidade dos spreads aumenta. Por quê? Porque, grosso modo, você tem várias exchanges que não se comunicam, né? São books separados, não tem uma B3 centralizadora que faz todas as ordens, todas as exchanges olharem a mesma ordem, cada uma tem seu book. Então, quando você começa a ter esses mercados de muito alta, possivelmente uma exchange vai começar a subir mais rápido do que a outra e vice-versa. Então, frequência de spread e amplitude de spread é favorecida quando ou o mercado está para um lado... e quando o mercado está com muito volume. Então, o que aconteceu desde um pouco depois de maio ao longo desse ano foi que o mercado secou bastante volume,
por conta do Crypto Winter, né? E ao mesmo tempo o mercado ficou meio de lado, não teve nenhuma... Tipo, não tinha China banindo minerador, Elon Musk tweetando pra cima, fazendo o negócio subir ou descer, né? Como foi ano passado. E aí, nesse momento, digamos, o retorno do fundo esperado acaba ficando menor. E aí, quando começa a ter esses movimentos, de fato, a gente começa a ter oportunidades muito maiores, assim, para capturar spread, entendeu? Então, esse, em geral, o que a gente gosta é o mercado com muita liquidez e para um lado, ou subindo ou descendo para essa estratégia não direcional. Tá. Quando a gente vai compor o hedge fund que entra na parte direcional também, aí você começa a ter, obviamente, uma análise mais fundamentalista ali de tokens e entender o que tem de tecnologia, qual que é o roadmap do time, qual que é o histórico do time de entrega de resultado, qual que é o tokenomics daquele determinado token, por aí vai. Aí é muito mais uma busca de valor intrínseco e se posicionar nos ativos que a gente mais acredita. Aí, obviamente, o mercado de alta faz mais sentido. Mas a nossa ideia é que a gente consiga fazer uma composição desses books, né? Book quantitativo, book discricionário, né? Não necessariamente ele é 50-50 a todo momento do tempo. Ele pode... estamos começando a ver uma oportunidade de bull run, e isso tanto viés qualitativo quanto quantitativo também. Tem modelos de capitulação que você consegue, digamos, ver fluxo e esse tipo de coisa para imputar nessa decisão. Se você começa a ver um mercado mais de bull run, você vai e aloca mais no direcional. Se começa a ver um mercado mais desafiador, não, vamos ficar mais bear aqui, vamos controlar mais o risco e começa a jogar mais para o não direcional, entendeu? Então essa que é meio que a cabeça que a gente tem feito, além de ter esses books descorrelacionados, meio que a ponderação enquanto alocar neles também é meio que um smart beta ali para você conseguir novamente ganhar muito e perder pouco, né? Muito bom. Só pra gente terminar aqui, Matheus, acho que é uma pergunta bem fácil. Que você falou assim, multiplicar o mercado por 30, né? O mercado de cripto. Duas perguntas assim, super simples, né? Quanto tempo leva, né? Assim, 2 anos, 5 anos. E a pergunta assim, o que faria acelerar esse processo, né? A gente ter os juros voltando, enfim, o que poderia acelerar esse processo para o mercado de cripto ter, sei lá, 30 tri de market cap? Eu acho que assim, a gente olha muito para o que cripto está deslocando, né? Então, quando você pensa em as alavancas que a gente conhece hoje, né? Tem DeFi, que obviamente conversa com o sistema financeiro. Então, DeFi é um negócio ali de, sei lá, grosso modo, 30 bi de dólar de market cap. O sistema financeiro 10 tri. Então, tem um pouco essa discrepância aqui. Tem o Web3, né? Que desloca empresas de tecnologia. Empresa de tecnologia é um negócio de 25 tri de market cap. E aqui o Web3 é um negócio de lá, 60 bi, né? Talvez uma coisa assim. NFTs, que também é um mercado de uns 15 bi, que desloca luxury goods, gaming, entertainment media. Então, acho que é um mercado de 10 tri, essas coisas somadas, quando você pensa. NFT é um negócio de 15, 20 bi também. E tem a grande passagem de cripto hoje, muito por causa do Bitcoin, que é self-sovereign money, né? Uma coisa, ativo com algum tipo de valor monetário não ligado ao governo, né? Então, eu tô totalmente fora do risco do governo, totalmente fora desse negócio. Que, é um mercado M2 global, 123, 130 tri, sei lá que catos, e cripto é, sei lá, 800. Então, grosso modo, o que a gente vê são essas avenidas, né? Então, qual que eu acho que são os mais óbvios aqui? Óbvio que o que desloca negócio é muito mais óbvio. Por quê? Porque quando você cria um negócio que é 10 vezes melhor, as pessoas vão usar. Por quê? Porque ele é 10 vezes melhor. Seja porque ele é 10 vezes mais barato, seja porque ele é 10 vezes mais legal, a experiência de uso é 10 vezes melhor. Então, tem um monte de coisa desse motivo, né? E a parte de valor monetário é uma parte que faz muito sentido, mas muito mais difícil dizer o time, né? E como a gente vê muito capital nas outras partes, o que a gente enxerga quando a gente pensa as alavancas são muito parecidas com a que tinha na era da tecnologia, né? Fazer coisas de uma maneira mais simples, né? Na era da tecnologia, muito do que era CAPEX foi transformado em OPEX, né? Em SaaS companies, né? AWS, uma série de coisas que eu acho que é a mesma coisa. Você consegue transformar tanto o CAPEX quanto o OPEX em incentivos via token, né? Como se fosse um equity dilution a conta-gotas, dependendo da contribuição de cada um, 100% transparente, né? Então,
isso aqui é muito poderoso. Então, acho que quando você junta isso com as pessoas que estão tentando fazer isso acontecer, e você pensa que a quantidade de capital que tem em cripto é múltiplas vezes a quantidade de capital que tinha em tecnologia lá atrás, né? Porque também o mundo está mais capitalizado, o juro estava baixo, quando a galera levantou seus veículos, etc. Eu acho que a gente vai viver um momento mais acelerado, né? Então, se tecnologia demorou, sabe, pelo menos 20 anos para chegar num patamar super robusto, aqui eu acho que a gente está falando, pensando de 2000 para frente, né? Imaginando que em cripto a gente já passou do nosso 2000, ou pelo menos está quase passando. Demorou 20 anos, não é absurdo a gente achar que aqui a gente conseguiria fazer isso na metade do tempo, né? E lembrando, aqui tem mais coisas para deslocar, tem finanças, tem outras coisas tipo que NFT desloca, tem a parte de valor monetário, então eu acho que na metade do tempo talvez a gente consiga chegar um pouco mais longe que o setor de tecnologia de certa forma chegou. Esse é o jeito que a gente pensa. Então 10 anos parece um número factível, por mais absurdo que ele possa parecer 30 vezes em 10 anos, né? Boa. Então é isso. O que é que poderia acelerar? Eu acho que é muito mais a gente ter mais gente buscando resolver os problemas que têm que ser resolvidos para ter mais adoção, e obviamente que condições macroeconômicas favoráveis para ter mais dinheiro, que pode incentivar mais gente a ir para esse mercado, também fazem sentido, né? Sim, sim. Muito bom. Leandro, só para terminar, deixa o recado final. Assim, como o Matheus falou, 10 anos talvez a gente vai ter mundo de cripto completamente diferente, né? E a ADA, quem que vai ser a ADA daqui a 10 anos, né? Vai ter 20% do market cap, do market share, né? Enfim, um recado aí de ambição, né? Cara, acho que a nossa cabeça hoje é muito mais de grow the pie do que fazer uma disputa por market share, né? Acho que ficar brigando pelo tamanho de mercado super pequeno hoje, pelo menos aqui no Brasil, faz muito menos sentido do que colaborar com vários outros players do ecossistema para gerar essa adoção e trazer mais gente on board aí desse ecossistema. Acho que a mensagem é Crypto is the way. Tem muito valor aqui para ser gerado. A gente fala com bastante tranquilidade de que vai ser a classe de ativos de maior geração de valor da década. Acho que não é 2 anos, 5 anos, talvez década faça mais sentido. Estamos querendo construir algo que ajude as pessoas a se alocarem nisso de forma inteligente, né? Então, estamos animados aí, acho que é um mercado muito insano. Hoje, de ontem para hoje, a gente viu quanto de cabelo branco aí que a gente vai gerar nesses 10 anos, mas a animação, a empolgação aí continua no mais extremo, mais alto possível. Pelo menos já testou o robozinho do despertador, né? Viu que ele tá... funciona bem, pode ter certeza. Funciona até bem demais. Minha mulher que o diga. Ela não gosta muito. Então, daqui a pouco você abre o código para ela por outro telefone lá, né? Já dorme na sala no dia que tiver o despertadorzinho. Muito bom. A gente teve aqui, pessoal, muito obrigado. Da Ada Capital, deixa eu voltar aqui para o site adacapital.com.br, né? Twitter e LinkedIn também, a gente também o mesmo @, né? @capitalada no Twitter e Ada Capital no LinkedIn. Muito bom. É isso, beleza. Cara. Estamos sempre à disposição aí. Pra gente falar de mercado mais, além da gente gostar, pra gente é uma obrigação aí tá falando do mercado e tá... Faz parte da job description. Faz parte do nosso job description, então, estamos à disposição. Com certeza. Então, próxima vez a gente vem num dia mais tranquilo aí, não? Um dia... Não dá pra prometer, mas a gente espera que o mercado não ajuda muito nisso, mas tudo bem. Muito bom. Obrigado a todos. Pessoal, a gente esteve aqui com o Leandro Noel e o Matheus Moura, que são sócios da Ada Capital. Como a gente falou, procurem sempre o site oficial adacapital.com.br. Qualquer informação, é só